Boa tarde, sejam bem-vindos à sessão desta tarde, à primeira sessão desta tarde, e é com muito gosto que apresento aqui os convidados e não vou aqui dar os títulos académicos, até porque podem ver nos respectivos currículos no programa, e apresento aqui o José Mendes, o José Mendes e o José Oliveira. Vítor Pereira. Desculpe, Vítor Pereira, peço desculpa pela... então, sem mais delongas, dado que estamos um bocadinho atrasados no programa, vou passar ao Vítor Pereira, que faz aqui a animação deste debate. Vítor, muito obrigado. José Mendes, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar neste local fantástico e na companhia de alguém que nos fomos cruzando ao longo dos últimos anos, nos primórdios dos tópicos relacionados com a inteligência urbana, com a mobilidade, com a eficiência energética, com descarbonização, com tanta coisa que, de repente, parece que evoluímos muito, mas acabamos por também perceber que estamos num momento complexo e de autorreflexão também na própria Europa e, nomeadamente, no Ocidente. O José Mendes é uma das pessoas que não necessita de grandes apresentações, é uma das caras mais conhecidas da Sociedade Académica em Braga, é professor ainda na Universidade do Minho, lançou, lembro-me bem, aquilo que foram os primeiros rankings de cidades, aquilo que se podia chamar um observatório de cidades, que esteve nos primórdios de muito do que foi também a divulgação científica e académica nestes tópicos. Depois teve um percurso político enquanto secretário de Estado da Mobilidade e Ambiente, e agora ganha um novo elan, pelo meio uns passeios de bicicleta no seu tempo livre, que também aproveitou, e agora ganha uma nova direção, um novo desafio, ficar à frente de uma fundação ligada a uma das maiores empresas construtoras de construção civil e engenharia no país, e sediada aqui em Braga, mesmo aqui ao lado, pelo que me apercebi. A Fundação Mestre Casais. E é por aqui que começámos já um mote, precisamente porque está numa missão que tem tudo a ver com aquilo que foi o seu passado e o seu background académico e também governativo, ligado à sustentabilidade, ligado à descarbonização. E eu pergunto para quem ainda não ouviu falar porque é recente, né, relativamente recente, constituída há pelo menos um ano, quais são os principais objetivos da Fundação Mestre Casais? E boa tarde e bem-vindo. Muito bem, boa tarde, Vítor. É um gosto revê-lo. Quero começar por agradecer à organização da Green Fest o convite para estar aqui. Estou aqui com muito, muito gosto, porque se há organização em torno das temáticas da sustentabilidade que é transversal, que é inclusiva, é esta Green Fest, e, portanto, realmente é um prazer tê-la, ainda por cima tê-la aqui em Braga, que é a minha cidade, não é? Em relação à pergunta do Vítor, a Fundação Mestre Casais está no seu primeiro ano de vida, nasceu em plena pandemia e resulta de uma vontade, foi instituída pelo Grupo Casais, um grupo económico, sobretudo da área da construção, não só, mas sobretudo, e resulta da vontade da família que detém o grupo de querer, digamos, perpetuar aquilo que foi o legado do seu fundador, o saudoso Mestre Casais, um homem, enfim, aqui da região, aliás, com ligações muito próximas aqui ao Mosteiro de Tibães, e que de facto tinha uma preocupação naquilo que era, enfim, que foi o início da criação de um grupo económico, uma preocupação de sustentabilidade, de inclusão, não só da dimensão social, mas também da dimensão ambiental, mas também da dimensão social. E, portanto, a Fundação foi criada, portanto, o propósito é justamente gerar conhecimento, debater, divulgar, disseminar a temática da sustentabilidade nas suas diferentes dimensões, porque é importante perceber, até porque elas não são independentes, a dimensão ambiental e climática agora, a dimensão social e humana, também a dimensão económica e financeira, e, portanto, enfim, é isso que temos feito. Penso que temos feito com um conjunto de iniciativas de relevo e que estão sempre em aceleração, porque, enfim, como digo, estamos no primeiro ano. Nós, digamos, como iniciativas mais emblemáticas e mais perenes daquilo que é já a atividade da Fundação,
temos um conjunto de debates que nós denominamos de trílogos que andam a ocorrer o país, sobre temas da sustentabilidade. Nós criámos recentemente uma coleção de livros, uma coleção de ensaios para a sustentabilidade, publicados em chancela dupla da Fundação e da UMIN Editora. Lançámos há dias o primeiro livro sobre a estratégia de desconfinamento da Covid-19, que teve de resto a presença do Sr. Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde também. Estamos em vias, mesmo quase, a lançar um segundo livro sobre edifícios de alto perfil ambiental e, portanto, é nesta linha. A ideia é fazermos, nesta fase, 4 volumes por ano, mas, enfim, veremos o ritmo. Porventura, se for adequado, falo-emos ainda com mais intensidade. Depois, nós, enfim, organizamos conferências, com certeza, e, portanto, temos aqui este conjunto de atividades que se orientam sempre para a divulgação da temática da sustentabilidade. Achamos que, digamos, no espectro das organizações e das fundações em Portugal, que existia ainda esta lacuna, sem prejuízo de outras organizações também tratarem a temática e bem, e, portanto, achamos que havia aqui um espaço, porque nós achamos que a sustentabilidade é um projeto de futuro, quer dizer, é um processo, se quisermos, não é? E, portanto, é preciso que organizações perenes no tempo, não é? E que tenham, como nós temos, vamos tendo os recursos necessários para o efeito, que vão, de facto, passando esta mensagem, que é uma mensagem que tem que ser intergeracional, porque senão não vamos conseguir aquilo que são os objetivos que a humanidade agora demanda. Muito bem. Ainda vamos voltar a um tópico que já referiu, de referir efetivamente toda esta questão da sustentabilidade é muito vasta, tem largos conceitos, mas eu aproveito o facto de ter tido uma experiência governativa num momento tão importante como foi quando se começam a discutir temas como a descarbonização, as alterações climáticas, de uma forma mais intensa e séria, por assim dizer, em termos de políticas governamentais, e o José Mendes teve um papel importante para lançar tração uma série de laboratórios de descarbonização que foram lançados no seu tempo. Em contraponto, e é isto que provavelmente o auditório terá interesse em perceber, como é que o José Mendes vê todo este processo de crise, no fundo, de complexidade entre governativa, entre relações humanas, económicas e sociais e ambientais, primeiro pela pandemia e agora pela guerra que estamos a assistir na Europa, na Ucrânia? Bom, evidentemente que as disrupções causam consequências e, digamos, aquilo que às vezes gostamos de chamar pomposamente externalidades negativas, que são lesivas e, enfim, quando está em causa, como é, por exemplo, o caso da pandemia, ou foi, e é agora o caso da guerra, quando está em causa a vida das pessoas, tudo isto é motivo de preocupação. Não obstante, ao contrário do que se possa pensar, as disrupções, o pós-disrupção, tipicamente é um driver da mudança. Portanto, há realidades que emergem e que se tornam mais visíveis com estas disrupções. E no tema concreto da sustentabilidade, e se quisermos do tema da descarbonização, isto é, da redução das emissões de gases de efeito de estufa, que são os principais responsáveis pelas alterações climáticas, e, portanto, quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar muito dessa temática em concreto. Eu acho que quer a pandemia, quer a guerra, como digo, enfim, com todas as consequências extremamente negativas que causaram, acho que o pós, portanto, que o mundo que emerge daí pode ser um mundo mais atento para aquilo que é necessário fazer. No caso da pandemia, se houve algo que acelerou, foi um processo de digitalização. Quer dizer, percebeu-se muito rapidamente, porque a realidade se impôs ao nosso cotidiano, não é? E às nossas práticas e aos nossos modelos, que é possível e é desejável digitalizar mais. Digitalizar mais significa nós temos processos, enfim, para empurrarmos aquilo que é a vida da sociedade, mas menos carbónicos, não é? Não é a solução para tudo, nem pouco mais ou menos. Eu sou dos que acham, e eu sei que eu vi durante muitos anos, há algumas coisas que eu publico. Eu escrevi no meu último livro, que já vai há uns bons 10 anos, porque entretanto estive no governo e não tive muito tempo para outras coisas, que não é possível ainda hoje replicar o valor acrescentado de duas pessoas estarem frente a frente. Quer dizer, a capacidade de interação e de geração de ideias não é facilmente replicável e é muito dificilmente substituível por um processo digital. Bom, mas isso é uma coisa. Outra coisa é um conjunto de tantas
atividades que temos que desenvolver e que são muito carbónicas, por exemplo, ter que ir do Porto ou de Braga a Lisboa, ou de Lisboa a Braga ou ao Algarve, para ter reuniões de 10 minutos ou de 5 minutos, não é? Onde podemos, de facto, avançar. E a pandemia mostrou-nos isso. Já no caso da guerra, há uma dinâmica completamente diferente e que tem a ver com o mundo da energia. Vamos ver, descarbonizar tem a ver com energia. Entre a produção e o consumo de energia, estamos a falar de 75% das emissões de gases de efeito de estufa. E, portanto, 3/4. Se não ganhamos a guerra aí nesses 75%, mais vale esquecer o resto. Está perdida de vez. E no caso da energia, aquilo que percebemos agora é que, primeiro, há um conjunto de produtores ou disponibilizadores de energia muito focado, um dos quais é a Rússia, não é? No mundo. Segundo, a energia fóssil tem o problema de é pouco despachável no sentido em que tem uma origem, tem um destino, consome energia e emite CO2 até no próprio processo de transporte, para além do processo de consumo, e, portanto, temos que alterar isso. Terceiro, grandes blocos, como o caso dos Estados Unidos, mas, sobretudo, da Europa, têm que perceber que a forma de se tornarem independentes em termos energéticos não é apenas diversificar as fontes. Não é hoje deixar de ser a Rússia para passar a ser a Arábia Saudita ou a Nigéria. Não. Têm é que fazer a transição energética e passar para fontes que são renováveis e que têm mais ubiquidade, no sentido em que podem ser produzidas localmente e, portanto, não dependem de um ou outro produtor em particular. Isso é que é preciso ser feito. Aí já estamos também noutro debate e continuamos na geopolítica e geoestratégia e de potências comerciais. Que, por exemplo, uma das questões que está a ser levantada é: mas então vamos passar a investir mais em energias renováveis, mas os componentes e muito da tecnologia é importada, por exemplo, da China. E acabamos por ficar dependentes de outra superpotência, mais ou menos com uma questão geopolítica e geoestratégica delicada. Como é que vê, e por outro lado, está a voltar-se a falar da questão do nuclear, por exemplo, como uma alternativa para o combustível fóssil. Mas como é que o José Mendes vê como é que, se nós nos vamos deslindar de tudo isto, quando temos um PRR, há uma série de investimentos que vão ser feitos em energias renováveis, em descarbonização e alternativas, mas depois corremos o risco de estar novamente a financiar outro tipo de regimes. Pronto, são várias perguntas numa só. Vamos ver. O tema das matérias-primas que são necessárias para o processo de descarbonização, por exemplo, o lítio ou as terras raras. Não é? As terras raras, portanto, têm elementos da tabela periódica que são raros e que são muito necessários, por exemplo, para componentes eletrónicos. É evidente que a tecnologia está a avançar muito e a tecnologia também ela própria vai diversificando aquilo que é necessário. Ponto número 1. Ponto número 2, é verdade que esse tipo de minerais e, portanto, de elementos químicos são necessários, são raros, mas também é verdade que, em paralelo com esse tipo de investimentos, portanto, no sentido de avançarmos para as renováveis, é preciso avançar e o mundo começa claramente a despertar nesse sentido para o tema da reciclagem, que é toda uma área de negócio, não é? Não há, por exemplo, as pessoas falam de um automóvel elétrico ou falam de um telemóvel. As pessoas que andam a dizer que lítio não, têm todas lítio dentro do bolso, o que está aqui na bateria do telemóvel. É preciso dizer que não há nada num telemóvel ou não há nada num automóvel elétrico que não possa ser reciclado. Mas tem custos. Bom, claro que tem custos, não é? Mas nós não podemos salvar o mundo sem custos. Quer dizer, isto é uma coisa que eu não conheço. Por um lado. Por outro lado, como a indústria da reciclagem e da reutilização é uma indústria na qual, digamos, não é fruta madura, no sentido em que vai dar dinheiro a prazo, mas não dá dinheiro no imediato, e, portanto, muitos grupos económicos não querem avançar de imediato, não ganha escala. Porque, da mesma forma que se vende um veículo automóvel por 20 mil euros só por razões de escala, porque era impossível produzir por aquele preço um veículo com tanta tecnologia, também na reciclagem, quando se ganhar a escala, vai ser mais barato. Portanto, é preciso perceber que é preciso trabalhar nisso. Ou seja, os elementos químicos, apesar de serem raros, são elementos que podem ser reutilizados e podem ser reciclados. Aquilo que se chama hoje o industrial ou urban mining. Ou seja, nós, em vez de minerar na montanha, podemos minerar nas coisas que temos aqui e que deitamos fora. Quer dizer, na casa de qualquer um de nós está lá uma gaveta cheia de telemóveis, certo? Sim. E, portanto, é preciso fazer isso. E, portanto, quando nós vamos em paralelo o tema da diversificação das fontes e das tecnologias, no sentido de serem mais limpas. E, por outro lado, mas isto tem que ser em paralelo,
o tema da reciclagem e reutilização das matérias-primas, bom, poderemos aspirar a encontrar o tal equilíbrio que é necessário para a sustentabilidade. Se apostarmos apenas um, e eu aí estou de acordo com o Vítor, bom, de facto estamos a sair, enfim, usando uma expressão que se usa muito aqui do Norte, não é? É sair da mãe e metermos na tia, no sentido em que livramos dos fornecedores de energias fósseis, mas estamos a meter nas mãos de outras geografias, eu não faço juízo de valores em relação à China ou outra qualquer, mas de outras geografias que, de facto, têm o controle de determinadas matérias-primas e, à frente, se calhar, criarão um problema semelhante. Sim, é que nem são juízos de valores, é mesmo uma competitividade pelo preço, porque são questões que o mercado está a tentar a controlar, de certa maneira, através da questão americana, desde 2016 até agora. Ainda tem havido uma guerra suave, mas intensa, entre os Estados Unidos e China, e com pressões para parceiros europeus. Portanto, as coisas não são assim tão simples e como à partida se pode dizer, se trocamos o gás pelo solar, porque de repente... Mas é por isso mesmo é que eu acho que não se pode ter este tipo de discurso, mas depois dizemos que lítio em Portugal jamais. Quer dizer, um tema é exploração de lítio em áreas protegidas. Eu, esse tema, tenho hipersensibilidade. Eu fui secretário do Ambiente, não é? Também. E, portanto, não há dúvida quanto a isso. Mas isso é aqui em qualquer parte do mundo. Pá, o que é de proteger, o que é para proteger, tem que ser protegido. Mas há muitas localizações onde isso não acontece. E, portanto, nós não podemos ter um duplo discurso. Quer dizer, não podemos, a gente não quer depender da China, mas aqui ninguém toca num metro quadrado de sol. Quer dizer, isso é um discurso que não tem sentido, não é? E, portanto, nós temos que encontrar equilíbrios, temos que encontrar caminhos, temos que ter alguma tolerância, não é? No sentido de perceber que não há atividades com zero impacto. Uma outra coisa é como é que nós fazemos a gestão do impacto, a dose, não é? A dose, não é? O princípio da toxicologia diz que a dose faz o veneno. No limite tudo é veneno, mas se a dose for baixa não é. E, portanto, é isso que temos que procurar. É precisamente uma das questões que eu lhe queria colocar. E precisamente aproveitando que estamos num evento em que a componente da sustentabilidade ambiental é bastante presente, e já há bocadinho tocou nesse aspecto, a sustentabilidade é um conceito que abrange toda a sociedade, não é? Há coisas que são sustentáveis em termos ambientais, mas não são sustentáveis em termos económicos ou sociais. Como é que o José Mendes vê, em termos de políticas públicas, qual será o caminho? Como é que se chega a um equilíbrio, sobretudo no momento em que estamos a atravessar? Vamos ver, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade económica e a sustentabilidade social, digamos, os três pilares, não são disjuntas. Elas influenciam-se mutuamente, não é? Pensar que eu encontro um objetivo de sustentabilidade ambiental ou natural, portanto, proteger, por exemplo, os ativos naturais, não é? Capital natural, e achar que isso não tem nada a ver com o capital social ou com as pessoas, é um erro crasso, não é? Há até um exemplo que se costuma dar. Se este ano, num país com forte indústria florestal, cortar as árvores todas do país, há uma coisa que eu sei, o PIB neste ano vai aumentar bastante. E, portanto, objetivos económicos, objetivos até sociais estão lá. Mas se eu cortar as árvores todas, se calhar daqui a uns anos não tenho muitas pessoas para estarem cá para viverem isto, não é? Portanto, é preciso perceber que as coisas estão interrelacionadas. Quer dizer, a dificuldade, porque isto não é assim, enfim, tem as suas dificuldades. A dificuldade de eu compatibilizar as diferentes dimensões da sustentabilidade tem muito a ver com o nosso modelo social. Vamos ver, a sustentabilidade económica é algo mais curto prazo. É aquilo que nos preocupa amanhã, quer dizer, eu tenho que ver quanto é que eu vou receber no fim do mês de salário, quanto é que eu tenho que pagar de contas, etc. E, portanto, isso é uma coisa, ou a empresa, se tem os recursos necessários para, enfim, para manter a empresa a funcionar, isso é mais do curto prazo. O problema da sustentabilidade ambiental e climática é que é aquele tipo de tema em que estamos todos de acordo hoje, mas depois quando perguntamos qual de nós é que amanhã quer mudar de vida para algo que terá reflexo daqui a 10, 15, 20 ou 30 ou 50 anos, já nem todos estão disponíveis para isso. Bom, em cima disso, quem tem que desenhar essas políticas, tipicamente está num processo político. E a democracia é uma coisa que se chama eleições de 4 em 4 anos. E, portanto, como é que nós compatibilizamos, ou seja, mobilizamos as pessoas para, num prazo tão curto, perceberem e mudarem comportamentos, as pessoas, as famílias, as empresas, o Estado, mudarem comportamentos, digamos, no curto, médio prazo, para o ano, amanhã, para a semana, para o ano que vem, daqui a 2 anos, não é? E em simultâneo perceberem que isso pode fazer falta
lá mais para a frente, não é? Mas que isso pode ter um custo quase imediato, porque as pessoas tendem, é da natureza humana, nós somos todos assim, não é? Tendem a ver muito mais no curto prazo e provavelmente daqui a 1 ano ou 2 ou 3 ou 4 há eleições e quem lhes dá um ganho de sustentabilidade económica imediato é privilegiado sobre quem pensa na sustentabilidade mais a prazo. Este tema da gestão do curto e do prazo, a temática da sustentabilidade é absolutamente crítico e é um grande desafio. Eu, como governante, vivi isso muitas vezes. Quer dizer, como explicar às pessoas que temos todos que fazer um pequeno sacrifício que nos vai, digamos, reduzir, por exemplo, o rendimento no próximo ano ou 2 anos, mas que a prazo vai ser interessante para o coletivo e para o planeta e para o ambiente e para tudo isso, não é? E, portanto, enfim, esse é o esforço, mas, enfim, como se costuma dizer, se isto fosse fácil, estavam cá outros, não é? Portanto, temos que o fazer coletivamente, não é? Temos que encontrar esses pontos de equilíbrio. Há uma coisa, eu, enfim, concluiria com isto, que é o seguinte: não há balas mágicas em termos de sustentabilidade, etc. Há compromissos. E quem não perceber que isto é um compromisso entre as diferentes dimensões, nunca vai chegar a um bom resultado. Muito obrigado, José Mendes. Foi um gosto ter esta conversa consigo de novo e todas as felicidades para o seu cargo enquanto Presidente da Fundação Mestre Casais. Muito obrigado.